Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 12 em diante, a palavra de Deus ela diz assim: E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram e anunciaram isso a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco em um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus saiu dali e viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão às aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mistério que vão, dai-lhe vós de comer. Olha só que mistério glorioso que nos revela esta passagem. A palavra fala que um dos amigos ou parentes mais próximos de Jesus, chamado João Batista, ele acabava de morrer. Herodes tinha matado João Batista, e a palavra fala que as pessoas chegaram até Jesus para anunciar a Jesus a morte de João. Muitas vezes nós perdemos um ente querido, nós perdemos uma pessoa próxima, como nessa semana eu perdi um tio muito amado, muito querido, perdi também uma cunhada um mês passado, um mês atrás. Quer dizer, tudo aquilo que nós passamos nesta terra, Deus não é indiferente com a nossa situação, com a nossa dor. Ele sente exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Ele não pede para você ignorar o teu luto, não. Ele não quer que você viva eternamente neste luto para que você entre numa profunda depressão, mas Deus, ele não é indiferente à nossa dor. A palavra fala aqui no versículo 13 que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Ou seja, quando João Batista morreu, ele foi para um lugar deserto. Isso era símbolo de dor, isso era símbolo de luto. Mas a palavra fala também que ele, quando chegou neste lugar, ele viu a multidão e ele curou os seus enfermos. A palavra deixa bem claro, meu irmão, em Salmo 56, versículo 8: Senhor, tu contaste as minhas vagueações, ou seja, o Senhor conta cada um dos seus passos. Tu, Senhor, recolheste em teu odre todas as minhas lágrimas, ou seja, as nossas lágrimas não caem em vão nessa terra. O Senhor recolhe em seu odre, ou seja, ele guarda para si. E aí o salmista continua: E tu registastes em teu livro todas as minhas aflições, ou seja, tudo aquilo que passa no meu coração. O Senhor conhece exatamente aquilo que está passando. Então muitas vezes nós perdemos essa pessoa e muitas vezes nós estamos com aquela dor, mas o Senhor não deixa nenhuma lágrima nossa cair em vão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. E quantas vezes nós queremos desistir? A palavra fala de um outro texto também, que é a vida de Lázaro. Lázaro era uma pessoa muito próxima a Jesus, e quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a palavra fala que Marta foi ao encontro dele e falou: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? E o Senhor falou: olha, teu irmão há de ressuscitar. E ela fala: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. A palavra fala que Jesus, ao olhar Marta, Maria chorando e aquela multidão em prantos pela vida de Lázaro, Jesus chorou, ou seja, ele sente a nossa dor. Mas ele não parou o ministério dele. João Batista havia morrido, mas ele não desistiu. A palavra fala que quando ele desceu daquele barco, ele viu a grande multidão e ele curou a todos. Olha só o que diz a palavra de Deus, meu irmão, lá em Hebreus 4,15, ele fala assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em tudo, passou todas as provações e agora ele pode nos socorrer. Salmo 103:13 fala assim: assim como um pai se compadece do seu filho, assim também o Senhor se compadece de nós. E quando chega no versículo 14, ele viu que a multidão estava ali e os discípulos falaram: Senhor, despede essa multidão, porque nós não temos como alimentar esta grande multidão. O lugar é deserto, a hora é avançada, mas despede para que elas vão pela cidade e comprem comida. E Jesus fala: dai-lhe voz de comer, ou seja, eu estou te dando a oportunidade de você exercer o teu ministério da multiplicação. Mas ele falou: mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
E Jesus então pega aqueles 5 pães e 2 peixes. Novamente ele tem grande compaixão da multidão e ele multiplica os pães e alimenta mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus não fica indiferente, e o pouco na mão do nosso Deus, ele se torna muito. Quantas vezes você pensa que está sozinho, mas o Senhor fala assim em Filipenses 4,19: o meu Deus, ele há de suprir todas as nossas necessidades. Quando nós colocamos o pouco nas mãos de Jesus, ele transforma essa escassez no milagre. Não fique de luto, curta o seu luto, porém faça com que você avance no teu ministério. Não pare, não desista, porque Deus tem um grande plano em sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, e não esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas que precisam escutar o Evangelho.